Acontece que já inventaram agora recentemente a página, né, digital. Eletrônica. A página eletrônica. Já é um passo em relação ao Você pode notebook. dobrar, você pode enrolar. É como se fosse um papel mesmo, só que eletrônico. Exatamente. Então, você No Japão já funciona. Já funciona, você já evolui isso. Você não leva o notebook para o banheiro, apesar de eu ter um amigo que leva. Eu tenho um colega que vai para o banheiro e leva um notebook. Cuidado, sociólogo, porque normalmente quando a gente fala que é um colega nosso, é a gente que faz isso, hein? Mas nesse caso não é, porque eu não tenho notebook, embora eu precisasse. Não daria para levar o computador, o monitor. Mas ele leva porque ele escreve muito, né? E o fato dele escrever, ele diz, todo mundo tem as suas lendas, né, seus hábitos. Ele fala que ele gosta. Então, quer dizer, o notebook, apesar dessas restrições de ir ou não para o banheiro, o fato é que ele pode ser levado, né, para qualquer lugar, né? Essa é uma verdade. Você tem notes hoje muito pequenos, do tamanho de uma carteira, né? Com que você pode trabalhar com ele em qualquer lugar. Então, quer dizer, as coisas mudaram muito, né? Muito. Só para a gente não perder a linha de raciocínio do tema que a gente propõe ao telespectador, que é a questão da família no século XXI, ontem o ministro Carlos Mink, do Meio Ambiente, que é substituto da ministra Marina Silva, né, uma senadora guerreira, conhecida pela sua luta social pela Amazônia, ele, como atual ministro, participou no início de maio da Marcha da Maconha nos Estados Unidos. Aliás, me perdoe, na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A gente falou que nos Estados Unidos, eu acabei me confundindo, no Rio de Janeiro. E ele foi convocado pela Comissão de Segurança da Câmara Federal a prestar esclarecimentos. O porquê que o ministro do Meio Ambiente estava participando da Marcha da Maconha, que configura, segundo a comissão, uma apologia à questão da droga. Mas o debate foi impressionante, porque a maioria dos deputados se mostrou a favor de discriminar a questão do usuário da maconha. Como é que fica a família em relação a tudo isso? Já que a maconha ela é praticamente liberada, mas, pelo menos naquilo que nós conhecemos de maneira explícita, midiática e policial, ela é, entre aspas, uma droga proibida. Mário, essa coisa tem que ser tratada de duas maneiras. A primeira é a seguinte: a repressão ao uso de drogas não funcionou em nenhum lugar do mundo. Em todos os países... Mas a liberação também não. Só um instante. Em todos os países onde houve política de repressão ao uso de drogas, o resultado foi acachapante contra a sociedade. Aumenta o número de mortes, aumentou o tráfico de drogas, aumentou o envolvimento criminal de jovens e adolescentes. Quer dizer, é patente hoje no mundo ocidental, na ONU exatamente, a ideia de que repressão ao uso de drogas não vem funcionando. Gastou-se bilhões de dólares com isso e o resultado está muito aquém de um mínimo esperado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos vivendo uma situação em que a utilização e uso de drogas está se generalizando. Ou seja, a proibição do uso da droga, da maconha, da cocaína e uma série de outras drogas, ela criou um submundo de crime organizado voltado para o atendimento dessa clientela. Então, quer dizer, hoje nós temos uma grande empresa chamada Tráfico Internacional de Drogas, que é a segunda empresa que mais dá dinheiro no planeta, que é o tráfico internacional de drogas. Só perde para a Microsoft. Só perde para o negócio de armas. Indústria bélica. Indústria bélica. Então, quer dizer, criou-se uma indústria, uma grande empresa no submundo que alimenta a grande juventude ocidental com drogas. Isso é um problema real e concreto. Ora, hoje nós vemos um quadro. É importante ressaltar o seguinte, Mário: essas coisas que eu venho falando são um misto das pesquisas que eu venho fazendo na área de sociologia, na área de psicanálise. São pessoas que vêm tratando desses assuntos há dezenas de anos e discutindo isso. Nesse sentido, hoje, não é na psicanálise, por exemplo, não se faz mais uma distinção entre o usuário de drogas, o usuário de maconha, o usuário de cocaína, por exemplo, e o dependente de Rivotril, de Ritalina e de outros antidepressivos, ansiolíticos, etc. Ou seja, parte-se
para a psicanálise, para os pesquisadores da área de psicologia e psicanálise. Os efeitos são os mesmos. O problema que leva a pessoa a ser usuária de maconha, a ser usuária de drogas, são do mesmo princípio daqueles que tomam remédios, drogas liberadas. Nos Estados Unidos, a discussão é muito séria sobre isso e trata-se esses remédios liberados, essas drogas químicas vendidas em farmácia, com o mesmo status daquelas que são ilegais. Ou seja, drogas legais vendidas em farmácias e que todo mundo toma como antidepressivos de maneira geral são tão prejudiciais, se não controlados, como as drogas ilegais. Então a gente pode dizer que o Brasil está indo na contramão do debate, então? Porque se nós temos uma série de drogas que são liberadas e legalizadas, o pessoal está defendendo a instituição de mais uma droga que faz tão mal quanto as que já existem. O que nós estamos tratando, na verdade, Mário, é o fato de que o crime organizado e o tráfico de drogas não tem como ser solucionado a partir da repressão. Esse é o ponto. Em relação à liberação, eu quero só citar, interrompendo o senhor, Amsterdã e uma outra cidade da Europa, que eu não me recordo o nome agora, liberaram a questão da droga. O número de viciados aumentou em 400%. Depois, os hospitais e as clínicas psiquiátricas não davam conta de atender todas essas pessoas. Depois, essa cidade, esse estado, aliás, voltou, a própria Amsterdã, a tentar reprimir, a lei foi revogada e aí o estrago já estava feito. Então, se a repressão não é o caminho e a liberação, como esses exemplos mostram, também não é o caminho, qual é a terceira via desse problema? Eu não sei se haveria uma terceira solução. O fato... Se é que ele existe, né? O fato é que, por exemplo, na Holanda, em que o uso de drogas é liberado, e não é que ele liberado faça o que você bem entender. Existem espaços apropriados para a pessoa usar drogas. A droga é vendida em estabelecimentos governamentais. Semelhante ao cigarro hoje no Brasil. Semelhante ao cigarro. É vendido em estabelecimentos governamentais. Quando o usuário de droga compra a droga, ele é imediatamente acompanhado de um médico. Ele se droga dentro de uma clínica, quase, acompanhado pelo médico. Ou seja, o Estado dá atenção exclusiva ao dependente. Por quê? Porque ele não é tratado como criminoso. Ele é tratado como dependente químico, como doente. Ele é tratado como doente. Como ele tem a liberdade de escolher se ele quer usar drogas ou não, e ele quer, o que o Estado faz é disponibilizar um médico para que ele use a droga com segurança. Então, quer dizer, embora essa não seja a solução, como você está colocando... Principalmente no Brasil, né, em que as pessoas não têm um médico nem para eventuais problemas de saúde, quanto mais para acompanhamento exclusivo. Essa é a questão que eram os dois pontos que eu ia levantar. Não adianta no Brasil nós liberarmos o uso da maconha, por exemplo, se isso não for acompanhado de um grande projeto estatal voltado para o controle da plantação da maconha, porque você vai ter que plantar, voltado para o controle da venda, quem é que usa, quanto que ele compra, quanto que ele usa, disponibilização de uma rede de assistência médica para atender as pessoas que usam. Quer dizer, simplesmente liberar, como se isso resolvesse alguma coisa, também não resolve. Essa questão do uso de drogas no mundo é um problema de Estado, de sociedade. Então, quer dizer, aprovar uma lei e continuar aí andando e deixar a coisa como está, também não vai resolver. Sociólogo, para a gente finalizar esse bloco, por que as pessoas estão se drogando na visão da sociologia, do que o senhor já estudou, cada vez mais, e por que a droga tem acabado cada vez mais com harmonia familiar? Mas isso eu gostaria de conversar com o senhor no segundo bloco. A gente vai para um breve intervalo e hoje eu quero a sua participação no programa. É só ligar no 3212-2829 e dar a sua opinião sobre o nosso debate de hoje. Você, a senhora em casa que é mãe, o senhor que é pai, que é preocupado com essa questão das drogas, do bem-estar do seu filho, com o futuro dele, é a favor dessa descriminalização que a gente comenta? É contra? Enfim... Aqui a opinião é aberta a todos. A gente vai para o intervalo, é um minutinho só, nós voltamos daqui a pouco.